Capítulo 26, Seção 2. Muitas formas, uma correção. Trazendo a abordagem do próprio título, nós temos muitos problemas que tomam muitas formas, mas que têm apenas uma correção. Vamos entender isso. Não é difícil compreender as razões pelas quais você não pede ao Espírito Santo que solucione todos os seus problemas para ti. Ele não tem maior dificuldade para resolver alguns do que para resolver outros. Todo problema é o mesmo para ele, porque cada um é resolvido exatamente com o mesmo enfoque e através da mesma abordagem. Os aspectos que necessitam de solução não mudam, qualquer que seja a forma que o problema pareça tomar. Um problema pode aparecer em várias formas e o fará enquanto o problema persistir. E é isso que vai acontecer. Então, o problema ele pode tomar inúmeras formas enquanto ele não tiver sido resolvido. E a gente nunca vai ligar que estamos vivendo o mesmo problema repetidas vezes, porque ele tomou outras formas. Não tem nenhum propósito tentar resolver o problema em uma de suas formas especiais. Ele ocorrerá e depois recorrerá uma e outra vez, até que tenha sido respondido para todo sempre, e então não surgirá de novo em forma alguma. E só nesse caso você está liberado. O Espírito Santo te oferece liberação de qualquer problema que você pensa que tem. Eles são o mesmo para ele, porque cada um, independentemente da forma que pareça tomar, é um pedido para que alguém sofra alguma perda e faça algum sacrifício, de modo que você ganhe. E quando a situação é trabalhada de forma que ninguém perca, o problema se vai, porque ele era simplesmente um erro na percepção, mas que agora foi corrigido. Um equívoco não pode ser mais difícil de ser conduzido à verdade pelo Espírito Santo do que qualquer outro equívoco. Então, a dificuldade para o Espírito Santo não existe. Todo problema pode ser resolvido facilmente, desde que a gente entre nesse estado de abertura e de disponibilidade. Pois existe apenas um equívoco, 2 pontos, que é a ideia de que a perda é possível e poderia resultar em ganho para alguém. Mas, se isso fosse verdadeiro, Deus seria injusto e o pecado seria possível, o ataque justificado e a vingança seria justa. Olha só, todo o problema, todo o sofrimento, todo o erro está baseado nessa ideia de que para um ganhar, o outro tem que perder. Esse único equívoco, em qualquer forma, tem uma única correção. Não há perda. Pensar que existe perda é um equívoco. Você não tem problemas, embora pense que tem. Olha só como a nossa personalidade, como o nosso ego se agarra a tantas situações e cria problemas que a gente nem teria, né? Se tivesse se conectado com o nosso eu crístico. Eu vou trazer novamente essa frase. Você não tem problemas, embora pense que tem. E, no entanto, não pensaria assim se os visse sumir, um por um, sem levar em conta seu tamanho, complexidade, local ou tempo, ou qualquer outro atributo que você perceba e que faz cada um parecer diferente do outro, e que faz cada problema parecer ser diferente do outro. Não pense que os limites que você impõe ao que vê podem limitar Deus de alguma forma. O milagre da justiça pode corrigir todos os erros. Todo problema é um erro. É uma injustiça para com o Filho de Deus e, portanto, não é verdadeiro. O Espírito Santo não avalia as injustiças como grandes ou pequenas, maiores ou menores. Elas não têm nenhuma característica para ele.
São equívocos pelos quais o Filho de Deus está sofrendo, mas sem necessidade de sofrer por esses enganos, por esses equívocos. E assim, o Espírito Santo remove os espinhos e os cravos que a gente praticamente colocou nas nossas próprias mãos, nos crucificando aqui na vida, como se realmente estivéssemos crucificados. E eu já trouxe que essa ideia do Cristo crucificado, acreditar nisso, é que nos faz agir nessa direção de forma inconsciente. Isso vai ficar bastante claro quando eu fizer a leitura do livro Cartas de Cristo assim que eu terminar a leitura de Um Curso em Milagres, que vai ser logo na sequência. Então vamos continuar aqui. Ele não faz uma pausa para julgar se o ferimento é grande ou pequeno. O Espírito Santo nem considera essas pausas para julgar, nossa, está sofrendo muito, nossa, o sofrimento é grande demais, ou então é um sofrimento muito pequeno. Não, todo problema, todo sofrimento, todo equívoco é o mesmo erro, de que alguém tem que ganhar e o outro tem que perder. Eu vou retomar novamente. Ele não faz uma pausa para julgar se o ferimento é grande ou pequeno. Faz apenas um julgamento. 2 pontos. Ferir o Filho de Deus é necessariamente injusto e, portanto, isso não é assim. Ou seja, e, portanto, isso não pode acontecer. Isso não pode ser real. Você que acredita que é seguro entregar apenas alguns equívocos para serem corrigidos, enquanto guarda outros para ti mesmo, lembre-se disso. A justiça é total, isto é, a justiça só pode ser total. Justiça parcial não existe. Se o Filho de Deus é culpado, então ele é condenado e não merece misericórdia do Deus da justiça. Então, na visão de quem acredita nessa ideia de pecado e de punição, de condenação, de estar crucificado, se o Filho de Deus é culpado de qualquer coisa, então ele já está condenado e não merece a misericórdia divina de Deus. Mas não peça a Deus para puni-lo pelo fato de você considerar o seu irmão culpado e querer que ele morra. Seria justo punir o outro porque você não quer olhar para o que está lá para ser visto? Olha essa pergunta. Seria justo punir o outro porque, no caso, nós não queremos olhar para o Cristo no outro que está lá para ser visto? É óbvio que não existe punição nesse sentido. Cada vez que guarda um problema para resolvê-lo por ti mesmo ou julga que ele não tem solução, você faz dele um grande problema e o coloca além da esperança de cura. E assim, você nega que o milagre da justiça possa ser justo. Olha só, se Deus é justo, então não podem existir problemas que a justiça não possa solucionar. Mas você acredita que algumas injustiças são justas, boas e necessárias para te preservar. São esses os problemas que você considera grandes e sem solução. Pois existem aquelas pessoas que você considera que sofram alguma perda, mas não existe ninguém que você queira preservar inteiramente do sacrifício. Considera uma vez mais a sua função especial, ou seja, uma pessoa te é dada para que você veja nela a perfeita impecabilidade. A única função que nos foi dada é ver a santidade e a unidade em tudo. E considerando a sua única função, você não vai lhe pedir nenhum sacrifício porque não poderia querer que outra pessoa sofresse qualquer tipo de perda. O milagre da justiça que você invoca virá pousar em ti com tanta certeza quanto na outra pessoa. O Espírito Santo também não estará contente enquanto não for recebido por todos. Ou seja, enquanto o Espírito Santo não for reconhecido em todos os seres. Pois o que você dá a ele, ao Espírito Santo, pertence a todos, e através da sua doação,
Ele pode garantir que todos a recebam igualmente. Pensa, então, em como será grande a tua liberação quando você estiver disposto a receber a correção de todos os seus problemas. Você não guardará nenhum deles, pois não irá querer a dor em forma alguma, e verá cada pequeno sofrimento curado diante da vista gentil do Espírito Santo, pois todos eles são pequenos na visão do Espírito Santo e não valem mais do que um diminuto suspiro antes de desaparecerem para serem desfeitos para sempre e nunca mais relembrados. O que antes parecia ser um problema especial, um equívoco sem remédio ou uma aflição sem cura, foi transformado em uma bênção universal. O sacrifício se foi, e no seu lugar, o amor de Deus pode ser lembrado e brilhará, afastando toda a memória de sacrifício e de perda. Deus não pode ser lembrado enquanto a justiça não for amada, ao invés de temida. Que bonito isso, gente! Nós não poderemos nos lembrar de Deus enquanto a justiça não for amada e não for algo que nós mesmos queremos nas nossas vidas, ao invés de sentir medo da justiça. Ele é incapaz de ser injusto para com qualquer pessoa ou coisa, porque sabe que tudo o que existe pertence a ele e para sempre será conforme ele o criou. Nada do que ele ama pode deixar de ser sem pecado e de estar além do ataque. A sua função especial abre de par em par a porta além da qual está a memória do seu amor, mantida perfeitamente intacta e sem mancha. A nossa função especial, quando a gente não considerar mais que uns têm que ganhar e os outros têm que perder, e a gente começar a amar a justiça e não sentir medo dela, nesse momento nós vamos abrir de par em par a porta além da qual a memória do amor de Deus, que está mantida perfeitamente intacta e sem mancha, possa ser acessada, possa ser aberta em nós. E tudo o que você precisa fazer é desejar que o céu te seja dado no lugar do inferno e cada tranca ou barreira que possa parecer manter a porta trancada com firmeza, impedindo a passagem, meramente se desfará e desaparecerá. Pois não é a vontade do seu Pai que você ofereça ou receba menos do que ele deu quando te criou em perfeito amor. Que lindo, né, gente? Fim da leitura do livro-texto.